Saudações virtuais. Eu quero conversar com vocês sobre o caso da demissão do jornalista Diego Vargas na Folha de São Paulo, motivado pela perseguição dos fãs, se é que é inacreditável, mas Danilo Gentili tem fãs. Mas enfim. Por conta da entrevista que o jornalista fez com o humorista Danilo Gentili, que não gostou do tom da entrevista, não gostou das perguntas, enfim. E denunciou o jornalista para a Folha de São Paulo, dizendo que ele tinha posições, explicitava suas posições nas suas redes sociais, perseguição dos fãs do jornalista, do humorista Danilo Gentili foi muito grande e a Folha capitulou, pipocou, demitiu o jornalista. Claro, ela jamais faria isso com um nome consagrado. Como ele era um jornalista menor no seu quadro, demitiu. E os fãs do humorista Danilo Gentili comemoram isso. Eu acho bem preocupante. E os fãs do humorista Danilo Gentili deveriam parar para pensar um pouquinho antes de comemorar esse tipo de coisa. E se a situação se invertesse? E se o Danilo Gentili fosse demitido do SBT por alguma das falas que ele fez contra o Lula, contra a Dilma, na época do impeachment, etc. O que os fãs iriam dizer? Censura, comunistas, União Soviética, isso aqui virou Cuba, Coreia do Norte. Esse seria o comentário, ou não? Ou vocês iam concordar? É claro que não iam concordar, e não podem concordar. Assim como vocês também jamais poderiam concordar e apoiar a demissão de um jornalista que explicitou sua opinião. Nós estamos vivendo tempos perigosos. Enquanto eu já fiz esse comentário em outros vídeos, enquanto isso está do seu lado, está te agradando, né? tá indo contra aquele político, aquele jornalista, aquela figura que você não gosta, tudo lindo, tudo certo. E se a coisa vira? E se o Kim, lá o quinta categoria lá do MBL, aquele palhacinho do MBL, que também é colunista na Folha, fosse demitido? O que você ia dizer? Você que apoia esse imbecil do Gentili. Aí tá certo. Aí não. Aí é censura, aliás. Aí não pode. Aí é coisa de comunista. Então por que vale pros demais? Que ética é essa? Vocês são tão probos, né? A direita é tão proba em falar em ética, em se indignar contra a corrupção, mas ela é só quando é contra o lado dela. Né? Já falei isso num vídeo, até vou deixar o link aqui, quando eu falo sobre a corrupção. Esse caso ele é muito sério. A Folha de São Paulo tinha por dever defender o seu jornalista. Por dever. Jornalista ele não tem amigo. Jornalista numa entrevista não está ali para agradar o entrevistado. Ele tem que ser respeitoso, sempre. Coisa que inclusive muitos jornalistas não são. Basta você entrar no YouTube e pegar entrevistas com a ex-presidente Dilma Rousseff. Algumas entrevistas da Globo eram coisa assim. O desrespeito com a presidente da República era coisa cinematográfica. O próprio Danilo Gentili, nas suas entrevistas, é extremamente grosseiro, né? Você tá aí na semana passada ou retrasada, não sei, saiu na internet. Eu não vejo, graças a Deus, acho ele um cretino, mas tá aí na internet ele dando bebida alcoólica para aquela outra artista de menor lá do SBT, a Maísa, né? Então ele pode ser desrespeitoso. Agora, quando alguém o questiona, né, faz uma avaliação, parece que o cara não gostou do filme dele e tal, aí não pode. Aí o cara tem que ser demitido. Ele, como um humorista, né, que está sempre no limite de ser censurado por conta das suas piadas, deveria ser o primeiro a entender o jornalista, se posicionar contra a opinião do jornalista, ele também tem direito, né, fazer uma entrevista de repente num tom maior, contundente, defendendo as suas opiniões, tudo certo. Agora, pedir a cabeça do jornalista, um humorista que vive defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, que coisa feia. Coisa muito feia. A Folha de São Paulo, um jornal que tenta mostrar uma figura, né, uma imagem de pluralidade. Então ela tem colunistas como Kim Kataguiri, lá o palhaço do MBL, e tem o Guilherme Boulos, do MTST. Acho que é por aí mesmo. Você precisa dar vozes a todos os espectros e deixar a população formar sua opinião. Vai lá e demite o jornalista porque o Danilo Gentili pediu. Aí ela justifica que ela orienta os seus jornalistas a não se posicionarem nas suas redes sociais. A dona Folha de São Paulo só pode estar de brincadeira, né? O jornalista brasileiro ele é inacreditável, ele se supera a cada hora. O cara não pode se posicionar politicamente na sua rede social particular.
Um jornalista que, obviamente, trabalha com isso, que emite opinião, é claro que ele vai ter opinião. E na sua rede social particular, ele tem total direito de expressar a sua opinião. Total direito. É assustador a Folha de São Paulo fazer um tipo de orientação dessa. Tendo ela nos seus quadros, como ela teve um Guilherme Boulos, que ela sabe bem qual é a orientação do Guilherme Boulos, ou um Kim Kataguiri, do MBL. Então, esses caras podem ter até militância nos seus movimentos e os outros jornalistas não. Que pluralidade é essa? Claro, é falsa. A Folha de São Paulo é um jornaleco reacionário, mais um lixo da imprensa escrita brasileira. Mas eu acho assombroso esse tipo de coisa estar acontecendo. Né? O seu Danilo Gentili e os seus fãs, é inacreditável, mas Danilo Gentili tem fãs. Nós estamos na merda mesmo. Os caras estão comemorando a demissão de um jornalista porque ele foi contundente numa entrevista. A entrevista tem que ser contundente, amigo. A entrevista tem que apertar o entrevistado, tem que fazer as perguntas difíceis. A entrevista não é um bate-papo entre amigos. O jornalista está ali para fazer as perguntas difíceis, complicadas, fazer os questionamentos. Era uma grande oportunidade do Danilo Gentili levantar uma bandeira da não censura. Ele que tem tantas posições controversas, faz, na minha concepção, fala bobagem uma atrás da outra, fala asneira uma atrás da outra. Ele poderia dar um mínimo de lucidez agora e dizer não. O cara se posicionou, foi contra mim, tá tudo certo. Não. Autoritário, retrógrado, defende a demissão de um jornalista. Com que moral amanhã, quando alguma das suas piadas, de péssimo gosto geralmente, forem censuradas por alguém pedir a censura, com que moral ele vai se defender? Se ele pediu a cabeça de um jornalista. A Folha diz isso. Né? Os jornalistas estão dizendo isso, não sou eu. O comentário é que ele pediu a cabeça. É o que está na imprensa, é o que está na internet. Tá? Ele deveria, no mínimo, se posicionar, se ele não pediu isso. Se ele não foi contra a demissão do jornalista, ele deveria se posicionar dizendo: eu não pedi, eu não fui contra a posição da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo errou, e se posicionar e se isentar, e deixar a Folha se explicar. Como ele está em silêncio sepulcral, a versão de que ele pediu a cabeça do cara vai imperar. Quem cala consente. Então não sou eu que estou dizendo. Você abre os sites noticiosos, todos estão lá dizendo que ele forçou a saída do jornalista. Coisa feia, mesquinha, pequena. Tá? Só que amanhã depois o jogo pode virar, amigo. Amanhã pode virar o jogo. E os fãs desse bobão, amanhã podem estar vendo ele ser censurado. E aí, com que ética vocês vão querer defender a liberdade de expressão? Se vocês apoiam quando é contra alguém que fala mal de um dos seus ídolos. Com que moral? Ética não tem lado. Ética é ética. Então, o Kim Kataguiri tem direito de se posicionar, o Boulos tem direito de se posicionar e o Diego Vargas tem direito de se posicionar. Nas suas redes sociais, sem estar utilizando as ferramentas da Folha, sem estar utilizando a estrutura da Folha, na sua rede social, no seu computador, no seu celular, no seu horário de trabalho, ele é um cidadão como qualquer um e tem o direito sagrado de se manifestar. É muito estranha essa postura da Folha de São Paulo, de orientar. Não existe esse tipo de orientação. Não existe. Essa orientação será dentro do seu serviço na Folha de São Paulo. No seu horário de trabalho, ele vai seguir o que o editorial da empresa determina. No seu horário de folga, o jornalista não pode se posicionar, tendo ela colunistas com claríssima posição. Dona Folha, você deve uma séria explicação ao povo brasileiro. Danilo Gentili, espero que isso não tenha partido de você e que você deveria se manifestar. Se partir de você, amigo, é muito triste. Não fico espantado. Eu já esperava isso de alguém com inteligência tão limitada e com ideias tão atrasadas como as suas. Mas respeitar minimamente a opinião para alguém que sempre tem a sua opinião tão contestada era o mínimo que eu esperava. Mas no Brasil de hoje, dessa direita acéfala, é querer demais.